Então, gente, vamos lá. Essa masterclass que eu, que eu resolvi implementar, a intenção dela não é só o pessoal aprender a parte de suporte técnico de TI, como também poder empreender na parte de tecnologia, especificamente na parte de suporte. O que eu vejo hoje, eu, eu analisando o mercado no geral, existe bastante oportunidade, querendo ou não, dependendo, claro, da região, mas em todas as regiões hoje você vê alguém que precisa de um computador. Então, pessoas hoje cada vez mais precisam de computadores, independente de onde vocês morem. Tá? Opa, boa noite, Esdras. Beleza? Então, com isso, né, tem muita gente que acaba trabalhando de forma autônoma e de repente tem até uma ideia de querer montar um negócio. É, eu já sou professor há 10 anos, tá? Uma das instituições que eu já lecionei foi o SENAC, SENAC do Rio de Janeiro, algumas palestras também, eventos também, tanto Rio quanto São Paulo. Então, eu vendo, analisando essa necessidade que muitos alunos me procuram, né, com algumas dúvidas, mas dúvidas que vamos se dizer que até simples e algumas dúvidas também que a gente acaba não encontrando diretamente no Google, né? Não é só o Google que você pega e vai lá e encontra. Então, com essa masterclass, eu quero aproveitar e poder passar esse conhecimento para que vocês possam tanto trabalhar como nessa área de suporte como N1 e também abrir um próprio negócio, trabalhar e ter o seu, ou ter de repente a sua loja, ou de repente trabalhar mesmo trabalhar como autônomo, atendendo clientes tanto residenciais quanto corporativos. Beleza? Então vamos lá. Tá? O que a gente vai aprender? Eu vou falar bastante sobre carreira em negócios, a carreira na área de TI e também como funciona a parte de negócios na área de TI, tá? Ferramentas que a gente vai utilizar para poder trabalhar, quais são as ferramentas, né? As instalações práticas de software em ambiente Microsoft que a gente vai utilizar. A gente só vai trabalhar com a plataforma Microsoft. Então, eu vou passar algumas dicas muito importantes na hora da gente estar implementando, fazendo a instalação do Windows. A gente vai simular algumas redes também no Packet Tracer para que a gente tenha uma ideia também. A gente vai ver também sobre servidores Microsoft. A gente vai ver pelo menos o essencial para que a gente possa implementar numa micro e pequena empresa. Orientação ao mercado de trabalho, ou seja, o pessoal que queira ter um norte para onde que eu devo ir, para que carreira que eu devo seguir. Então eu vou falar um pouco sobre essa parte de carreira. Vou falar sobre montar e gerenciar microprojetos. Vamos supor que você já trabalhe ou você vá trabalhar em uma empresa que já tem um setor de TI, ou então é uma empresa de TI, é uma microempresa de TI que tem os seus clientes que já atendem, você é mais um técnico, e aí como é que faz para a gente começar a trabalhar de uma forma mais eficaz com microprojetos? Quando eu falo microprojetos, por exemplo, eu vou fazer instalação. Hoje, por exemplo, teve um aluno que me procurou para ele fazer uma instalação mais rápida em 15 máquinas. Então a gente geralmente só pega, instala os programas, faz tudo e cria umas senhas e pronto. Mas o que vocês acham da gente documentar isso daqui, deixar tudo documentado, programar o que a gente vai fazer, a gente entregar para um cliente um microprojeto desse
documentado, primeiro antes, claro, fazer um tipo de orçamento e passar para ele, isso é muito importante. Isso vai trazer mais credibilidade até mesmo na forma de você cobrar esse projeto, beleza? E também os passos também, quando eu coloquei aqui na última parte, montando uma microempresa de suporte de TI, o que acontece? Já deve ter sido umas quatro ou cinco vezes mais ou menos, que já me procuraram e infelizmente procuraram depois. Chegaram e falaram assim para mim: Pedro, resolvi começar a trabalhar na parte de TI, teve um cliente aí, um projeto aí que eu peguei, e aí tinha que emitir nota fiscal, e eu acabei falando com o contador e paguei aqui para poder ter um ME, um CNPJ de microempresa. E ele não precisava ter feito isso, não precisava ter começado dessa forma. Então eu vou dar os passos também de como que a gente pode fazer isso. A documentação, Regis, ela na verdade ela é essencial não só pela questão da não só pela questão da credibilidade e profissionalismo, mas isso até mesmo para você se guiar, porque vou contar uma experiência que eu tive há pouco tempo não, já tem uns 3 anos já. O que que acontece? Eu tinha um cliente que, isso daí a gente vai falar mais tarde, né, sobre essa questão de preços, né? Mas eu tinha um cliente que ele me pagava um valor X e aí apareceu uma outra empresa que cobrou 70% menos do que eu. Daí o dono ele conversou comigo, o dono dessa empresa, e ele me disse: e aí, tem como a gente conversar? Eu falei: não, 70% menos eu não vou conseguir te atender com a excelência que eu costumo atender. Então é mais fácil você trabalhar com essa empresa. Só que essa empresa que ele fechou com 70% menos, eles não entendiam muito bem de servidores e justamente uma função específica, né, que a gente chama de RDS do Windows, eles não entendiam, eles não sabiam trabalhar com isso. Então o que aconteceu? Quando eu combinei com o dono da gente encontrar com a outra empresa, eu passei toda a documentação para eles, tudo detalhado. Cara, eles acharam o máximo porque eles mesmos não tinham nada documentado de outras empresas. Depois eu vi que nem eles não sabiam muito bem fazer essa documentação e geralmente quando a gente pega uma empresa, sim, ou até a gente vai trabalhar numa empresa onde tem esse setor de suporte, a gente pena. Por quê? Porque não existe uma documentação. Então, até um usuário de administrador local de uma máquina que a gente precisou fazer a instalação de um software, a gente não tem, e aí a gente acaba sofrendo. E eu passei toda a documentação, tudo certinho. O dono dessa microempresa, ele ficou impressionado por eu ter passado isso tudo numa boa. E aí o que que acontece? Ele me chamou e ele me disse assim: Pedro, eu preciso que você dê um treinamento na minha empresa, justamente de como que trabalha com esse sistema que você implementou aqui, e também eu queria que você falasse sobre documentação. E aí, obviamente, que eu cobrei, já que ele tinha tirado meu cliente, tirou numa boa. Gente, é competição, o cara não é meu inimigo. Ele depois se transformou num parceiro. Tipo, ele não me conhecia, e aí, obviamente, que eu cobrei um valor bem mais alto para dar um treinamento para ele, já que ele me tirou o cliente, né? Então, assim, no final, com a documentação, com isso tudo, isso acabou trazendo mais credibilidade e acabou fazendo com que eu, querendo não, ganhasse um parceiro, porque eu dei outros treinamentos para ele. Eu não dei só esse treinamento, tá?
O último treinamento que eu dei para ele, inclusive, foi ano passado. Esse ano ele acabou não me chamando ainda, mas pelo menos todo ano eu faço um upgrade com essa empresa, pelo menos umas 2 vezes por ano. Então eu poderia ser aquele cara de repente rancoroso e que acontece com muita gente, que saiu chateado porque o outro foi lá e fechou, e aí não entregar a documentação direito. Porque, para dizer a verdade, assim, infelizmente muita gente não faz. Porque documentação é chato, realmente é uma. Assim, você tem que documentar tudo, todas as máquinas e tal. E já teve gente que chegou e me falou assim: Pedro, tem algum tipo de software que vai que vai documentar tudo sozinho para mim? Pois, cara, assim, não tem como. Tem, tem softwares que vão te ajudar bastante, realmente. Mas muita coisa você vai ter que fazer na mão. Não pense que simplesmente vai chegar e vai aparecer um relatório todo bonitinho para você e pronto. Hum, Não, você vai ter que entender de algumas coisas. Existem algumas premissas. Então, e ainda mais se o ambiente é pequeno. Se o ambiente é pequeno, gente, pô, umas 10, 15 páginas, isso você faz em menos de 2 dias. Uma documentação legal numa empresa pequena, tá? Então, são todos esses ensinamentos que eu quero passar para vocês e que isso é muito importante, tá? Eu e a Karina, a gente trabalha juntos, tá? Então, a gente trabalha aqui hoje em São Paulo, tá? Então, a gente atende tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. E o que acontece? Essa questão de documentação, a gente começou a perceber que é uma coisa que acontece em todas as empresas e, por incrível que pareça, tá, não é só aqui no Brasil. Então, isso não é uma coisa de brasileiro, só de brasileiro que não sabe documentar, ou que não quer documentar, ou que não corre atrás para tentar deixar tudo documentado, beleza? Então, vamos lá. É, o que eu posso, com esse curso, né, com essa masterclass, o que você vai poder fazer com esse diploma, tá? Para o pessoal que for seguir aí, o pessoal que contratou o curso. É, Você vai conseguir trabalhar na parte de suporte, tá? Pelo menos como N1. Você vai conseguir ter umas outras fontes de renda também, tá? A gente vai ver bastante sobre gerenciamento de equipe e alguma coisa também de projetos. Então, uma equipe pequena de uma microempresa, vocês vão conseguir também ter um conhecimento, expertise de trabalhar com isso. E, claro, abrir uma microempresa, que é o meu foco. Para quem me conhece já sabe que eu incentivo bastante a gente abrir assim que todos possam ou abrir um negócio ou pelo menos ter uma fonte de renda extra. Quem for depois começar a pesquisar mais sobre essa parte, vamos se dizer, sobre essa parte de rendas extras, né? Ou quando se fala mais sobre finanças, existe um canal muito bom, inclusive, chamado Primo Rico, que eu aconselho a todos a seguir, que hoje você tem que ter pelo menos umas 3 fontes de renda. 3 fontes de renda? Como assim, Pedro? Nossa, eu vou ter 3 empregos, tipo aquele o pai do Chris. Assim, claro, não exatamente você ter 3 empregos, mas, por exemplo, hoje a internet, como a gente perde muito tempo hoje, às vezes, em redes sociais e tudo, a gente pode dedicar fazendo alguma coisa utilizando a internet hoje. A gente pode fazer a internet trabalhar para a gente. Ou ter uma renda extra, no caso aí, como eu trabalho numa empresa CLT durante a semana e faço alguns serviços por fora depois do expediente, ou então nos finais de semana. E aí mais para frente, quem sabe, você consegue uma independência financeira de não depender de uma carteira assinada, né? Então eu incentivo bastante o pessoal
a trabalhar exatamente com isso, beleza? Bem, aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter 2 aulas por semana ao vivo. As aulas elas vão ser gravadas. Lá no portal vai ter acesso às ferramentas e os exercícios práticos para quem fez para quem viu o curso aí, quem contratou o curso, beleza? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês quais vão ser as ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Vou explicar um pouco sobre o VirtualBox. Provavelmente alguns já conheçam o VirtualBox, talvez outros não. O que o VirtualBox hoje ele faz? Ele cria como se fosse um computador virtual. Dentro desse computador virtual, você consegue criar essas máquinas virtuais para que você possa simular ali a instalação ou até mesmo mexer em algumas máquinas, tá? Isso no nosso caso, na verdade, a virtualização ela abrange muita coisa, muita coisa. No nosso caso, nós vamos utilizar especificamente para testes. Por exemplo, de repente você quer testar algum software, ao invés de você testar diretamente na sua máquina, você pode testar utilizando uma máquina virtual, fazendo a instalação aqui dessa máquina virtual. Beleza? Gente, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então vamos lá, eu vou falar um pouco agora sobre algumas ferramentas. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que é muito importante quem for trabalhar como técnico na área técnica, na área de suporte, que a gente tenha, tá? Tenha isso com a gente. Só para poder saber, tem alguém aí que já trabalha aí na parte de suporte, ou já faz alguns serviços aí, ou tem algum emprego fixo na área de suporte? Opa, Red, show de bola. O Extra já é veterano já. Pô, muito bom, cara, muito bom. O Alan, tá por aí, Alan? Pessoal, bem, vamos lá. Eu vou passar algumas orientações, até mesmo já direto, para a gente poder, caso vocês, caso vocês queiram comprar, né? Já vou direto aqui no site Mercado Livre. Bem, caso vocês não saibam, tá? Hoje o Mercado Livre ele tem uma coisa chamado mercado crédito. Esse mercado crédito ele é uma espécie de linha de crédito para que, como se fosse um cartão de crédito dentro do Mercado Livre, para que você possa comprar algumas coisas parcelados, tá? Então, dependendo do que você for comprar, ele facilita. Então, vamos supor, quando ele vê que é mais alguma coisa mais voltado a algum tipo de ferramenta, alguma coisa assim, pô, legal. Ele já te dá de repente um crédito maior, beleza? E você pode parcelar, se não me engano, em até 12 vezes o que você for comprar. Então, caso vocês queiram comprar algum tipo de material, eu acho que um dos primeiros materiais que todo técnico ele precisa ter é um HD externo. Hoje, pelo menos, gente, de uns 2 teras para poder fazer backup. E eu vou explicar o porquê que eu estou passando isso, tá? Caso alguém seja meio desconfiado com o Mercado Livre, tá? O macete para vocês comprarem no Mercado Livre hoje se chama melhores vendedores. Esses melhores vendedores, eles possuem uma pontuação que é elevada, porque eles vendem bastante. Então, caso eles façam alguma coisa de errado, eles são negativados, eles podem ser penalizados ou até perder o canal deles. Então,
ele já possui muitas vendas, já possui algum tempo. Então é sempre importante que vocês vão em melhores vendedores para poder comprar, tá? Aqui em menor preço. Então, gente, pode ser que de repente vocês encontrem algum lugar mais barato, tal, mas ele tá esse preço aproximado de 2 teras. E por que um HD externo? Gente, backup. Hoje backup é muito importante. Hoje tem cliente residencial que tem mais de 2 teras de backup, e aí você quer fazer um backup ali daquele cliente ali para você formatar a máquina, alguma coisa assim. É importante que você tenha essa ferramenta. Hoje é importante que você tenha também, eu não vou falar pendrive, eu vou falar assim, tipo um pendrive, mas sim vários pendrives. Por quê? Hoje eu tenho um pendrive de 64 gigas, no caso para poder fazer algum tipo de backup um pouco maior, sem precisar do HD externo. E eu tenho uma, eu tenho um pendrive onde ele tem diversos softwares também, esses softwares aí para poder fazer instalação rápida, e eu tenho um com sistemas operacionais. Então, eu com o meu chaveiro hoje, dependendo de onde eu esteja, apenas com o meu chaveiro eu já consigo já de repente formatar uma máquina aonde eu estiver, tá? E já aconteceu isso inclusive comigo. Deu com o meu chaveiro numa festa eu formatar uma máquina enquanto a festa tá rolando. Então, como era pouca coisa, então deu para fazer, tá? Então, esse macete aqui, tá? Não esqueçam aqui do Mercado Livre. Eu acho bem importante aqui vocês começarem a ver esses tipos de ferramentas aqui, tá? Então, é bom você ter um pendrive de 64, mais aí uns dois pendrives aí de 16 para software, um de 32 para alguns tipos de software e um de 16 para os sistemas operacionais. Beleza? Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não, beleza? Tá. Outra coisa importante, gente, tá? É o. Gente, Pode ser o OneDrive ou pode ser o Google Drive, que eu recomendo, né? O Dropbox, eu particularmente eu acho muito caro. Mas hoje, gente, a gente tem um plano do OneDrive de 1 TB, tá, de armazenamento na nuvem que você paga R$ 20 por mês. Você tem 1 TB para você poder armazenar todos os seus dados. Hoje eu estava falando com uma fotógrafa que ela perdeu 1 TB de dados dela do HD externo, porque o HD externo simplesmente corrompeu, porque ela deixou cair. Agora ela é fotógrafa, ela tem todos os books aí dos clientes ali, tinha alguns books que ela já tinha entregue, outros ela não tinha entregado. E aí, como é que você faz agora? Agora ela provavelmente vai ter que pagar uma empresa para poder recuperar, porque senão ela pode ser processada. Eu já tinha comentado com ela um tempo para falar sobre armazenamento na nuvem. Gente, é diferente armazenamento na nuvem de backup na nuvem, tá? Armazenamento na nuvem é uma espécie de um pendrive. Um pendrive, um HD externo que você joga, ele não existe algumas rotinas que isso a gente vai ver durante o curso. Então, aqui no Google Drive, por exemplo, você tem planos também, você tem plano de R$ 6, que você tem 100, 200 gigas. Você já pode deixar algumas documentações também. É muito importante a gente a gente ter esse tipo de ferramenta com a gente. A gente de repente pode deixar algum documento importante ali também, alguns programas. Hoje, em 2019, gente, assim, a gente ter arquivos importantes, a gente ter na nossa máquina com o nosso HD, pode ser um HD comum, pode ser um SSD,
ou o que for, ele vai falhar. Ele pode falhar, pode acontecer uma queda de luz, pode deixar cair, pode acontecer alguma fatalidade e você perdeu, simplesmente, tá? Então, o que eu estava falando sobre os softwares, né? Vou estar falando sobre os softwares. Você pode deixar até mesmo alguns softwares que você utiliza com um cliente, para alguns clientes, a instalação para alguns clientes, você pode deixar aqui, tá? Mas existe um site, não sei se alguém aqui conhece, chamado Ninite. Alguém já tinha ouvido falar nele? Alguém não tinha ouvido falar nesse site? Pessoal, então, esse site aqui, ele é um site bem interessante, ele tem até uma versão paga, mas a versão gratuita dele atende bastante, tá? Atende bastante. Teve um rapaz que eu apresentei isso para ele já trabalha ele era aquele tipo daquelas pessoas que já trabalha há 15 anos com isso, então ele acha que não precisa aprender mais nada. Eu mostrei isso aqui para ele, e ele ficou maravilhado de que você pode instalar já algum software, claro, se a internet da pessoa for boa, né? E outra coisa, tá, gente? Cuidado se você estiver utilizando a internet do seu celular no cliente. Estou falando isso porque teve um aluno que me procurou, ele estava tentando instalar um drive, o drive de rede, que algumas vezes não reconhece, né? E aí o que, que ele fez? Ele colocou um adaptador daquele Wi-Fi USB que o próprio Windows já reconheceu, e aí ele roteou o celular dele, porque a internet onde ele estava só era cabeada. Ele roteou o celular dele, aí ele foi lá, baixou o software e ele esqueceu que ele estava com o celular dele roteado, e aí ele começou a utilizar o Ninite, instalando um monte de software, puxando os dados dele acabou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. Mas uma coisa muito importante que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, tá? Não sei se alguém aí já faz alguns serviços por fora, mas é uma coisa que eu já perguntei para diversos clientes. Alguns não vão dizer, tá? A Karina mesmo, quando a gente trabalha junto, ela já viu já como que eu ando, como é que eu ando. Cara, eu ando com uma maleta onde eu não preciso, em hipótese alguma, ter que, vamos se dizer, levar o computador do cliente, ou o servidor do cliente, ou o que for, para um laboratório. Eu já consigo resolver tudo ali. E por que que eu digo isso? Por que que eu falo das ferramentas? Eu falo das ferramentas importantes. Cara, primeiro, isso daí até hoje eu vejo muita gente fazendo. Hoje eu vi um cara fazendo isso. Cara, você pega um servidor, você pega um computador de um cliente na rua e você é assaltado. Ou você perde. E aí, o que que você vai fazer? Cara, então assim, você está totalmente perdido nesse caso. Você não, você vai ter que dar um outro notebook, uma outra máquina. E como eu já vi gente levando servidor. Então assim, cara, não tenta resolver no cliente ou não resolva ali. Ou caso o cliente autorize, caso o cliente autorize, caso ele não queira, ele peça para você, não sei, ele peça para que você leve, porque tá tarde ou o que for. Se ele autorizar isso por escrito, beleza. Você vai lá e deixa isso alguma coisa documentado, que ele já está ciente que se você perder, se acontecer um roubo, alguma coisa, você não vai ter que ressarcir ele em nada, tá? Mas, gente, não é nada profissional caso quem trabalhe como autônomo ter que pegar um computador do cliente e aí o que ele fala, eu vou levar para casa, eu vou levar para o laboratório. Não, tenha todas as ferramentas possíveis para que você não precise voltar, tá? Já teve situação que eu vi de gente tendo que voltar porque não tinha um HD externo para fazer um backup de 500 gigas. Tipo,
Ah, não, eu esqueci meu HD. Tipo, cara, isso daí assim, dá muita falta de credibilidade, entendeu? Ano passado, não só eu e a Karina, a gente atendeu técnicos pelo Brasil inteiro, pelo Brasil inteiro que a gente atendeu em alguns projetos. Então, cara, era cada coisa que a gente ouvia de técnico que esquecia ferramentas tão simples. E a gente tinha, tipo, cara, a gente está te pagando uma diária, você vai ter que voltar lá de novo porque você esqueceu um pendrive, porque você esqueceu um arquivo. Teve um que porque esqueceu uma chave Phillips, gente. Você ficava assim, cara, mas isso é uma ferramenta básica sua de trabalho, tá? Então isso vai te trazer falta, isso não vai te dar credibilidade, o cliente não vai te chamar, mas o cliente ele vê credibilidade e ele vê valor no seu serviço quando você vai totalmente preparado para lá e você sai de lá com o problema resolvido. E melhor, obviamente, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido você resolver, melhor. Tem muita gente, eu acho que todo mundo que já passou por essa área já deve ter acontecido de ficar com medo às vezes de terminar um serviço muito rápido. Isso é logo quem está logo no começo da carreira, né? Terminar um serviço muito rápido, aí você cobrou um valor, o cliente, infelizmente, existe cliente assim, de achar o cliente achar que foi muito rápido e querer ficar negociando o valor. Eu já passei por isso e cliente de fato já fez isso comigo. Então, assim, cara, então você tem que deixar claro para o cliente que você está cobrando isso pelo valor. E outra coisa, você tem que deixar claro para o cliente que não é uma simples formatação, vamos supor. Você tem que explicar todo o processo da formatação para ele entender que não é uma coisa simples, para que você possa cobrar esse valor, beleza? Esse daqui são alguns arquivos que eu vou deixar disponível, gente, tá? E que a gente vai ver também no decorrer daqui do curso. Essa ISO aqui, tá? Que são alguns CDs já compactados que a gente vai utilizar dentro do VirtualBox. Ele já tem diversas versões do Windows, tá? Já tem o 7, o 8.1, já tem o 10. O Office também para a gente poder ter uma ideia só sobre como é que é a instalação. Um software específico para quebrar senha, que não é o Harrisboot. E vou explicar também sobre o Drive Pack Solution, tá? Então, cadê? Então, gente, a intenção do treinamento, tá, da Masterclass é deixar vocês preparados, principalmente, ou para que vocês consigam abrir ou um setor de projetos, ou que vocês trabalhe tendo seu próprio negócio, ou como autônomo, trabalhando, tendo aí sua renda extra. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí?